Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? CCC, torneio aqui do Computer Chess Championship rolando de novo, semifinal, temos aqui Stockfish contra Lila Zero, partidas de 10 minutos para cada máquina com 3 segundos de acréscimo por lance. São os melhores computadores da atualidade, redes neurais, inteligência artificial, usa de tudo isso daqui. E nós tivemos na partida anterior a mesma abertura. Lila Zero de brancas, né? Jogou essa abertura aqui que eu tô mostrando para vocês agora, essa abertura italiana com essa variante ultra ardida aqui com peão toma, bispo cheque e aqui bispo cobre, né? E agora D5 com dama E7 cheque e rei F1. Na verdade, até aqui foram os lances planejados, pré-determinados. Os campeonatos fazem isso para tirar o viés da abertura, porque os computadores e as máquinas tendem a jogar sempre os mesmos lances, não variar. E para criar variabilidade, tirar o viés e poder fazer grandes experimentos de abertura que são utilizados certamente pelos grandes mestres de xadrez, né? Como uma forma de estudo, busca por novas linhas, um entendimento melhor das aberturas, isso é feito dessa maneira. Na partida onde Lila Zero estava de brancas, Lila Zero jogou com rei F1 e da mesma maneira continua a partida. Rei F1, temos as trocas, agora já não está mais no livro de aberturas, tá bom? Mas por enquanto está seguindo igualzinho. Dama B4 foi jogado, dama C3, foi assim que a Lila Zero jogou quando estava de brancas. Cavalo em E4, até aqui tudo igual e muito legal, né? Assim, não dava tempo aqui de tomar o cavalo, né? O bispo também tá atacado, cai com cheque e tudo mais. Então vale a pena, para quem não viu o vídeo anterior, fazer essa pequena análise aqui, né? E por isso dama C3 foi jogado e agora o bispo tá protegido. E aqui cavalo em E4, o que parece difícil de entender esse lance, porque na partida, quando a Lila Zero estava de brancas, ela jogou com A3 aqui, né? Jogou a dama para longe e jogou dama C2 e ficou com os dois cavalos atacados. Parecia que as brancas iam ganhar, que a Lila Zero ia ganhar. E quando o cavalo saiu, só que, né, aconteceu todo esse rolo aqui, G4, entregou a torre e por aí vai, né? A partida muito bonita. Mas agora aconteceu de uma maneira diferente, porque aqui não seguimos com o lance A3, que foi o que a Lila Zero jogou. O Stockfish vai para uma ideia diferente. O Stockfish segue com dama por B4. Então aqui a gente já tem uma partida nova. Cavalo toma, cavalo vem para C3, vou dar cheque aqui e tomar a torre. Não dá porque o rei tá em F1, né? Normalmente isso poderia acontecer. A partida segue agora com o lance cavalo D6, evitando as trocas dos cavalos. O bispo tá atacado, torre em E1 com cheque. Rei D8 foi jogado e o bispo volta em segurança. Bispo G4, H4 foi jogado aqui, a gente pensa no H3, né? Já rasgou um H4 aqui. E agora bispo toma foi jogado, bispo toma e cavalo D3, né? Então com essa troca aqui o cavalo ganha essa casa e parece que ganha alguma atividade aí, uma iniciativa, será, Lila Zero? Stockfish protege o seu peão. E aqui cavalo C4, 2 peões atacando, já existe ameaça também desse ataque triplo de cavalo. O que fazer para evitar tudo isso? Cavalo em E4 foi jogado, evitando esse poderoso ataque do cavalo. No entanto, o peão de B tá caindo. A partida seguiu com torre E8. Por quê? Vamos entender, né? Aqui, o natural é a gente querer capturar esse peão. Por exemplo, o cavalo de D aqui capturando o peão. O problema dessa linha, sim, aqui existe já a igualdade material, né? As brancas estavam com um peão a mais, aqui as pretas recuperam o material. No entanto, é um preço muito alto. Esse cavalo não pode sair daí que tá caindo o peão. E as peças aqui das brancas vão jogar com muita facilidade. Por exemplo, o rei G1 aqui evitando cheque, né? Dando liberdade para esse cavalo jogar aqui, deixando essa imobilidade, né? Não dá tempo aqui de movimentar um dos cavalos. Então o rei G1 fundamental, os cavalos agora estão imobilizados. E poderia seguir das mais diversas maneiras. Aqui eu vou fazer só uma possível continuação, tá, pessoal? Para não me alongar demais aqui também. Mas a gente teria essa situação estranha. Parece que o cavalo tá sem volta, mas é que nunca dá para pegar o cavalo, porque senão a torre chega tirando o rei daí de perto e o cavalo volta, tá? Então aqui, enfim, só para mostrar para vocês aí que realmente as brancas, no final das contas, depois dessa grande confusão, acabam ficando com um peão passado e um peão a mais. Inacreditável, né? Que um peão a menos é um peão a mais
18 lances para 17 lances depois, né? Então você fala assim, eu não posso tomar aqui o peão porque 17 lances depois as brancas vão conseguir ganhar um peão, né? É bizarro, é bizarro. Então aqui torre 8, mas as máquinas viram tudo isso, por isso torre 8 foi jogado, né? Você fala assim, Rafa, mas é mentira que as máquinas... Elas veem isso e muito mais, na verdade elas veem até o final da partida praticamente. É muito bizarro. B3 foi jogado expulsando o cavalo volta para D6, cavalo C3, deixa o cavalo em segurança, e aqui cavalo B4, segue atacando os peões, por enquanto todos eles protegidos, né? Seguimos com o lance torre C1, e agora temos o lance cavalo D3, torre D1, ataca o cavalo B4, torre C1, cavalo D3, opa, vai empatar, será? Vai empatar, se jogar torre C1 vai empatar. Nada disso, torre D2 jogada pelo Stockfish, quem tem um peão a mais não quer empatar. A partida seguiu com torre C8 e agora A3, tira o cachorro daí, cavalo A6 foi jogado, H5, H6, torre H4, olha como é que essa torre ganhou mobilidade aí para poder jogar. Cavalo foi para casa de B8, torre G4, já atacando o peão, com o peão aqui em H5, bem legal, faz as pretas já ficarem mais passivas com torre G8 e o cavalo centraliza na casa de E4. Cavalo D7 foi jogado, torre F4, começa a pressionar o peão, já está ameaçando aqui uma entrada perigosa. Por isso o cavalo por E4 foi jogado e aqui torre toma. A gente pensaria muitas vezes em tomar de bispo, manter a pressão no peão, mas na verdade cavalo F6 vai acabar com essa festa. Por isso torre por E4, cavalo F6, torre E5 no limite aqui, mas por enquanto tem muita gente protegendo aqui os peões e a partida segue com rei D7. As pretas querem recuperar material. Torre de D em E2, vem com a torre para cima. E aqui você não pode nem... Enfim, até os computadores apontam como uma possibilidade lutar aqui pela coluna E. No entanto, muitos lances depois aqui as brancas vão acabar melhores, né? Então ele viu tudo isso, calculou, falou, é melhor não. Jogou um rei D6. A partida segue aqui, cara. Aqui começa a ficar uma coisa surreal, tá? Por quê? As brancas vão começar a progredir pouco a pouco, vocês vão perceber isso. O Stockfish pouco a pouco vai melhorar a posição das suas peças. E a Lila Zero vai ficar totalmente boba daqui pra frente. Ela não consegue fazer nenhum lance, ela tá totalmente imobilizada. É um negócio inacreditável que tá acontecendo aqui. O próximo lance do Stockfish é surpreendente. Ele vai pro melhor lance segundo máquinas, rei E1, né? Você fala assim, cara, mas eu nunca jogaria rei E1 na minha vida. É porque isso aqui é um outro patamar, né? É um cálculo muito aprofundado. Cada lance eles estão olhando lá no fim da partida, né? Então aqui, cara, rei E1 não faz nenhum sentido, mas esse rei vai para D2. A torre a gente já viu aqui, Lila Zero começou a fazer lance, né, lance esquisito. G3 melhora um pouquinho essa posição, a torre vai lá para F8 agora. Não faz sentido esses lances, as pretas estão só esperando para ver o que acontece. É bonito de ver que o Stockfish conseguiu deixar a Lila Zero nessa situação, né, totalmente de mãos atadas. Uns lances assim bobos, né, aparentemente. Bispo G2, torre vai lá para G8, né? A Lila Zero tá boba. B4 foi jogado, torre vem para coluna D. A4 a torre vai lá para coluna B. É até engraçado, né? Você fala, como é que fica mexendo as torres aqui? Não sabe mesmo o que fazer. Tá só esperando para ver o que acontece. Mexe de novo aí, luta pela coluna. E aqui um lance muito interessante agora do Stockfish. Torre C2, permitindo torre toma. Parece que isso vai ser, né, bom para as pretas, mas na verdade não, porque a torre agora se infiltraria na sétima horizontal com forte vantagem aqui para as brancas. Por isso torre C2 um excelente lance aqui do Stockfish. A partida segue com torre C8 protegendo o peão e aqui torre F5. Como progredir, né? Aqui por enquanto a Lila Zero continua indo da torre para um lado e para o outro e aqui mais um lance alienígena. Torre C1, né? Aqui então, evitando a entrada da torre talvez na fileira do fundo. Aqui torre de E em F8 passa a ver. Rei D2, aqui tá, o rei também agora controla aqui essas casas. A partida segue com torre em E8 e agora F4. Ganha mais espaço, talvez para a casa de E5. Torre A8 foi jogado, porque não melhorar a posição do bispo, criar uma coesão maior aqui para a torre ganhar alguma liberdade. Olha o preparo que essas máquinas vão fazendo. Torre de A em F8 foi jogada e agora sim, somente agora, torre aqui em E5. E agora as pretas têm que fazer alguma coisa, porque as brancas começaram a gostar demais da posição, né? Então dá para jogar ainda mais algum outro lance qualquer aqui? Dá, mas as brancas vão começar a progredir. Se eu vou ficar fazendo lance aqui, uma hora não vai dar certo isso, né? Vai chegar ao fim essas cartadas aí de lance de torre, né? Olha, aqui a gente já vê que a barrinha já de fato começa a dizer que acabou a ficha
né? Por isso G6 foi jogado. Lila 0 busca a ação. A partida segue com B5, cara. Esse lance é surreal. Esse lance é surreal, porque você olha uma posição como essa, você percebe que as brancas têm peças mais ativas, tem uma torre bem aqui centralizada, né? Um cavalo aqui está bem passivo. No entanto, esse bispo também não é o melhor bispo do mundo, e as pretas estão prestes a começarem um contra-jogo. A posição não é fácil. E aqui, o que jogar nessa posição? A gente pensaria talvez em jogar o rei para F2, vamos falar bem a verdade, para proteger o peão aqui, né? De G3 e tal. Acho que a maioria de nós faria isso. Agora, B5, cara, é uma ideia sensacional. B5 com a ideia de jogar A6 com a ideia de desviar a proteção da casa de C6, né? Olha que espetáculo. Por isso o B5 foi jogado exclama. Vamos dar um brilhante aqui. Vamos dar um brilhante aqui. Rafa, a máquina deu brilhante? Não, mas nós podemos dar, né? A partida seguiu agora com o lance torre em A8, o melhor lance segundo máquinas. E agora B6, né? Mais uma vez, essa linha aqui seria espetacular, tá? Não tem muito o que fazer. A grande ameaça aqui é ganhar o cavalo, né? Porque o rei fica cortado e vai cair o cavalo. Para evitar isso, você pode tirar o cavalo daqui, por exemplo. No entanto, teria uma linha com G4. Rafa, essa linha é mentirosa. Mas é total, para seres humanos seria mentirosa. Mas entre máquinas, olha que espetáculo. E agora, esse cavalo aqui vai ter problemas, porque a torre vai parar lá em F6, vai dar trabalho isso aqui, ó. Torre cheque, a torre para aqui em F6 ataca o cavalo e o peão, né? E aqui só para mostrar um pouquinho mais, mas tem sequências maravilhosas aqui, onde as brancas de fato não estão mais contando material e indo para esse ataque aqui. E aqui já não tem mais como seguir, né? Qualquer lance aqui, você tira a torre para cá. Se o rei tentar encostar, não adianta. O bispo vem para cá e você vai jogar a torre C8 na sequência. Não tem mais o que fazer. Cheque! Vou dar um cheque aqui, né? Pronto, o rei escapa. Pô, com o peão aqui eu vou dar outro cheque. Não dá mais tempo, né? As brancas vão ganhar. Então, para entender tudo isso, para a gente entender, né? Foram quase 20 lances a mais aqui para entender o lance B5. Por isso que ele ganhou um brilhante aqui, né? A máquina falou, não, esse aqui é lance corriqueiro, não deu brilhante. Mas a gente achou que é brilhante. Torre A8 foi jogado, não permitindo, portanto, tudo isso. E agora B6, criando um posto aqui, olha só, na casa de C7. Peão toma, peão toma. E a torre vem para a coluna D. Muito bem, talvez aqui para poder combater torre C7 com torre D7. Tá, então não adianta jogar torre C7. Não, vou seguir avançando. G4 foi o pensamento do Stockfish. G por H5 captura um peão. Mas agora torre F5 foi jogado. Olha a confusão. Atacando o cavalo, mantendo o ataque aqui no peão de H. O cavalo está atacado, ele precisa sair daí. Mas agora G5, cara. Aqui o Stockfish poderia ficar com um peão a mais? Não, ele deixa esse peão para depois. Ele deixa aqui, deixa quieto por enquanto, né? E não dá nem para tentar salvar esse peão porque tá tomando aqui em H6, né? Entre outras possibilidades. Por isso a partida seguiu com peão toma. Caraca, que loucura, o peão de F7 está atacado, a torre vem para proteger o peão e agora a torre ganha aqui a coluna E. E notem que o rei não precisa mais aqui da coluna, da torre, para cortar o rei da coluna C. Os peões já estão fazendo isso daqui, olha isso, cara. Os peões já estão fazendo esse trabalho e esse peão está seguro. Tem muita gente protegendo. Então o rei está cortado da coluna C, não precisa mais dessa torre. A torre vai agora dominar outra coluna. Os peões já estão dominando a coluna C, eu nunca vi isso. A partida seguiu com torre E8. E agora nós temos torre toma, e a gente gostaria do peão de F7, mas primeiro esse, mantendo 2 ataques e nenhuma defesa para cima do peão de F. Torre H8 foi jogado atacando o bispo, bispo por F7, o Stockfish já tem 2 peões a mais, que loucura. E não dá tempo de jogar um lance do tipo cavalo toma por conta aqui de G6 disparando, né? Não tem mais como parar esse peão, ou até esse aqui, ó, só para deixar o rei bem longe, né? Aí você joga um G6, ó, acabou, não tem como parar mais esse peão. Por isso a partida seguiu com torre H1, sei lá o que eu vou tentar fazer, vou tentar parar esse peão por aqui. A partida segue com G6, torre G1, não dá mais para avançar. No entanto, hora de levar o rei, cara. O rei E3 foi jogado, A5 dispara o peão passado, e aqui a gente jogaria sem pensar rei F2, mas o Stockfish joga tranquilamente esse torre F4 primeiro. A partida segue com A4 disparando agora rei F2, só sobrou a casa de G5 aqui para a torre manter o controle aqui do avanço da casa do avanço do peão para G7, só sobrou essa casa de G5 para a torre. E agora a partida segue com o lance torre E4, muito bem, lance perigoso.
Aqui, na verdade, ameaçou esse que parece checkmate, só que não. Por exemplo, aqui esse peão avança, torre cheque, né? O duro é você falar checkmate aqui, né? Você faz as contas aqui, você fala, oba, o rei não pode ir para lugar nenhum. Isso aqui é mate, né? Você fala checkmate, aí o cara toma o peão e fala, caramba, tem que continuar jogando. Mas aqui torre E5, né? Dá um cheque duplo e tá caindo material e o peão vai promover na sequência. Cuidado com esse peão aqui, hein, Rafa? Não vai pendurar essa partida aí. O ponto todo é que aqui eu tô segurando o avanço do peão, né? Agora é o seguinte, por isso a partida seguiu com o cavalo por B6, se livrando de um dos peões, torre em E6 com cheque, e a gente viu que esse lance aqui não é possível. Por isso rei C7 protege aqui o cavalo, e agora D6, dando cheque, rei D7 foi jogado, e aqui Stockfish que tem um peão a mais, será que é possível ganhar isso daqui? Segue com o lance torre E5 atacando a torre. Uau, meus amigos, e aqui... Se torre toma, a torre e o peão aqui, né, vai acabar capturando e não tem como parar esse avanço. Notem que o rei está cortado aqui, olha só, né? O rei não passa dessa parede. O cavalo está longe demais e completamente controlado pelo bispo. O peão vai parar, vai disparar, né? E esse peão aqui não vai a lugar nenhum com o bispo aqui. Aliás, você pode até deixar ele promover porque as brancas dão mate primeiro. E no xadrez, quem dá mate primeiro ganha, não é assim? Então, meus amigos, olha só, torre E5 foi jogado. E não dá nem para tentar manter a torre aqui, ó, que legal, tô segurando a casa de G7. Porque, além de tudo, né, é um penduration lascado. Por isso a partida seguiu com não tem mais, aqui pode abandonar. Já, de fato, pode abandonar. Não tem lance para fazer, a verdade é essa. Se a torre aqui já perde de cara, né, que outro lance sobrou para a torre? Nenhum! O máximo que poderia, como a gente viu, era trocar, mas isso aqui é completamente ganho para as brancas. É lance de arremate, torre 5, é lance de arremate. Mas são computadores, Lila 0 seguiu jogando, torre por peão é o que sobrou. Pelo menos não vai virar dama, não agora, né? Aqui bispo toma e rei por D6. É a maneira ótima de sobreviver por mais lances possíveis, mas é claro que aqui as brancas já têm uma posição completamente ganha, as peças caem, né, uma a uma, pouco a pouco. Aqui, ó, eu gostei do que o Stockfish fez aqui, ele simplifica a posição para um final vencedor, não precisava fazer isso, mas ele faz, né, se ele pode, ele faz, tá ganhando de qualquer maneira. E aí, claro, segue aqui da maneira ótima, né, como fazer um cubo mágico, o algoritmo perfeito aqui para dar o mate em poucos lances, né. Uma partida espetacular, vale dizer que a Lila 0 não conseguiu ganhar do Stockfish, botou uma pressão absurda, né? Dá pra perceber que essa abertura é muito boa para as brancas, a Lila 0 quase ganhou do Stockfish quando a Lila 0 estava de brancas, mas o Stockfish conseguiu ali fazer milagre, né? Fez uma partida lindíssima, uma defesa belíssima, conseguiu ali empatar. Já Lila 0 não conseguiu o mesmo feito. Vitória aqui do Stockfish. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com aqui. 100% de precisão? Não. Ele ainda... Eu gosto que aqui é o seguinte, a engine recreativa aqui na profundidade 20, analisando, né, e dando nota para o computador que jogou num servidor dedicado na profundidade 50, né? Mas é o que tem, é o que temos aqui, né? Mas é engraçado isso, né? Você falar pro cara que tá, né, o estagiário classificar lá as virtudes avaliar o diretor, né? É meio difícil, Bom, mas vamos lá. 95,2% de precisão para Stockfish, 90% para Lila 0, que a gente vê aqueles gráficos bem de máquina mesmo, né? Aquela micro serrilha, né? São lutas por pequenas e micro vantagens, mas a gente vê que realmente o que o Stockfish conseguiu fazer foi pegar aquela vantagem inicial da abertura, manter e ampliar e levar para uma vitória. Já a Lila 0 acabou não conseguindo fazer. Meus amigos, é isso! Mais uma partida aqui da nossa playlist do Duelo de Bots. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!